telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado federal Pedro Lupion, senhor presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Bismarck, companheiro de partido, PDT, relator da PEC na Câmara dos Deputados, senhor deputado federal Aécio, senhor senador Elmano Ferri, da nossa vizinha Piauí, senhor senador Paulo Rocha e senhor deputado Célio Moura. Nós vivemos, no dia de hoje, um momento importantíssimo para a municipalidade. Essa PEC 48, ela não é nenhum favor que o Congresso Nacional faz para os prefeitos e para a eficiência e a melhor eficácia na execução dos recursos públicos dos nossos municípios. Nós sabemos o quanto que é penoso hoje a execução e não estamos aqui para achar culpado, porque por si só a máquina, ela por ser grande, ela já foi feita com esse intuito de ser burocrática. Eu lembrava aqui com a minha assessoria, eu tenho emendas ainda como deputado federal de 4 anos atrás, que ainda está sendo executada por conta de medições ou por conta de outra burocracia que o próprio gestor, com o dinheiro na conta, ele já teria feito, já teria executado e com mais eficiência, porque além de ele ter feito de forma mais rápida, sairia mais barato, porque você não teria, vamos dizer, atravessadores no meio da assinatura do acesso a esse recurso. Nós temos hoje um momento difícil que nós estamos vivendo. Agora há pouco mesmo estávamos aqui num debate e falando sobre a questão dos partidos políticos e da democracia. É preciso que esse momento o Congresso Nacional, e eu volto a esse tema, porque não dá para achar que uma coisa não depende da outra. A legislação ela precisa ser melhorada ainda mais, mas temos uma já em vigor que a partir do ano que vem vai começar a definir ainda mais a questão dos partidos políticos no Brasil, com o fim das coligações proporcionais, e em 22 de forma mais concreta, isso inibindo, isso dando mais restrição ao acesso aos recursos públicos, ao fundo eleitoral, ao fundo partidário. Mas de longe nós podemos criminalizar o acesso a esse recurso ou as condições dos partidos para poderem realizar as suas atividades partidárias e, com isso, fortalecer ainda mais a democracia no Brasil. E eu falo isso com tranquilidade, porque também, agora há pouco, lembrava que o Brasil ele deve muito. E nessa dívida que nós temos fora, que nunca se tiveram coragem de triscar o dedo na questão da dívida pública, eu fui apartado falando que o recurso hoje que nós temos aqui disponível dentro do orçamento, ele ainda não é utilizado para pagamentos de dívidas de juros, enquanto não se tem um superávit primário. Claro que, por conta até do tempo, não deu para a gente avançar e aprofundar no debate, mas eu trago para essa sessão de promulgação dessa PEC para dizer que o Brasil ainda é muito devedor da sua sociedade. Basta você ver o orçamento agora de 2019, nós estamos falando, deste ano, apenas 58% do nosso recurso foi destinado para as despesas obrigatórias e o restante foi para a amortização desses juros que nós temos e que não são poucos. E lembrando que essa amortização ela vem, sim, da arrecadação dos impostos da sociedade brasileira. Portanto, nós pagamos, sim, juros e pagamos contas ainda com o nosso orçamento, mesmo sendo pequeno, a destinação dele, por exemplo, para recursos como a saúde e a educação. Então, não dá para a gente simplesmente aqui achar o culpado por que nós erramos, mas nós precisamos consertar. Então, na hora que a casa começa a ter medidas mais conservadoras, medidas mais tranquilas, no sentido de não apertar ainda mais a obrigação dos municípios, nós estamos começando a fazer o correto. Na hora que nós aprovamos uma PEC, onde nós damos total autonomia para o parlamentar mandar direto para o seu município a benfeitoria parlamentar, o recurso para lá melhorar a ação na saúde, ou a ação no esporte, ou na educação, ou na cultura, a ação que assim ele o desejar, que ele já o faz, a gente terá
melhorar, sem dúvida nenhuma, a condição de ajudar ainda mais a vida das pessoas lá na ponta. E eu lhe confesso, senhor presidente, eu fico muito triste achar que uma instância ela é séria, a outra instância não pode ser séria. Um tribunal, ele pode fazer justiça e o outro tribunal não pode fazer. Olhar o argumento de que mandar para os estados e eles ficarem submetidos aos seus tribunais regionais, isso é facilitar a não realização, a aplicação desse recurso, é realmente nós estarmos decretando a falência do sistema democrático, a falência das instituições. Então, fecha-se tudo, porque não é possível que, em altura dessa do campeonato, um político aqui em Brasília, que foi eleito lá na ponta, achar que os prefeitos são irresponsáveis ou que os tribunais não fazem nada. Basta ver a lista de ficha suja no Brasil, né? Quem é que mais ficha, quem é que mais julga políticos e que mais entra na relação de fichas sujas do Brasil? Não é a lista do TCU, são justamente as dos TCEs, são justamente lá embaixo, onde a vida acontece e onde as coisas acontecem. Então, eu quero aqui fazer todo o nosso desagravo à classe política brasileira. Eu não quero acreditar que a maioria ela tem que ser a ruim, tem que ser a criminalizada. Nós não podemos partir desse princípio, porque é isso que muitos poucos querem justamente criminalizar, desacreditar os prefeitos, desacreditar os governadores, os parlamentares, para que esses poucos, donos do seu pensamento único, possam continuar impondo o seu sentimento. Seja eles via imprensa, seja eles via instituições no qual só passaram uma vez na vida em um concurso público. Nós, políticos, passamos de 4 em 4 anos no pior e no mais difícil concurso público, que é a urna. E essa urna, ela sim tem que ser respeitada, porque o mandato dado a esses prefeitos é um mandato popular, e eles são, sem dúvida nenhuma, responsáveis por isso. Então, eu quero parabenizar todos os prefeitos, todos os deputados federais e senadores que tiveram a altivez de aprovar essa PEC, dando essa independência a todos os nossos municípios e também o fortalecimento da execução das emendas parlamentares nos municípios, em nome do presidente, em nome da Federação dos Prefeitos do Maranhão, a FAMEM, que tem tanto lutado para atender os nossos municípios. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao deputado Aguinaldo Ribeiro. Senhor presidente, senador Davi.